quando a gente fala de feminismo, o tanto de coisa que a gente pode falar, né? Acho que como ele é um movimento que vem, e pra mim é muito isso, um movimento que vem pra reposicionar, pra abalar as estruturas da sociedade mesmo, né? Pro mundo não ser como ele é, porque desse jeito não tá funcionando, ele entra em todos os campos, né? Então a gente falou de moral, do quanto esperam da gente. A gente falou de relacionamento, a gente pode pensar em sexualidade, a gente pensa em mercado de trabalho, a gente pensa no quanto esperam da gente ou no quanto deslegitimam o nosso conhecimento, né? Então eu fico pensando, quando uma mulher ela não consegue fazer algo, será que de fato ela não tem conhecimento para aquilo ou ela não tem segurança para fazer aquilo? E a gente sabe o quanto isso impacta, né? Quando a gente para pensar, os caras eles são desde pequenos formados e educados e ensinados a ter uma autoconfiança que nem é tão saudável, né? Que faz com que eles não tenham espaço para falha, para erro, para choro, para emoção, mas que de alguma maneira faz com que eles achem que eles sabem de tudo. E a gente chega numa situação em que a gente foi ensinada que a gente não sabe de nada, eles foram ensinados que eles sabem de tudo. Qual é a real verdade, sabe? Quando a gente vê um problema e aí, esses caras sabem mesmo solucionar ou não sabem? Né? Será que a gente não sabe mesmo ou será que a gente só tá insegura? E o quanto eu vejo o feminismo muito como uma ferramenta pra gente olhar, ele nos permite olhar pra tudo isso, né? Então acho que na minha atuação profissional, eu acho que eu escolhi direcionar pra alguns sentidos, né? Então eu não sei se você me segue no Instagram, eu não sei de onde você viu o evento, mas lá no Instagram eu falo bastante sobre a relação com o corpo e apesar de eu ter colocado, sei lá, há pouco tempo ter começado a falar de feminismo, sempre foi o feminismo que apesar de eu ter declarado abertamente há pouco tempo, sempre foi o feminismo que me motivou e que me deu suporte para falar sobre tudo, né? Mas eu falo muito sobre corpo e eu falo sobre saúde mental pensando na questão da autonomia. Falo sobre relacionamentos também, mas pensando na questão da autonomia, porque eu acho que no fundo é isso, sabe? Quando a gente pensa no feminismo, eu particularmente penso que existem vários feminismos, mas todos eles vêm com uma proposta da gente dar mais autonomia para as mulheres, da gente pensar de maneira diferente todas as formas que a gente já pensa hoje, sabe? Então, quando a gente pensa no acesso à educação, quando a gente pensa nas questões de violência de gênero, quando a gente pensa nas questões de abuso, nas questões psicológicas de autoestima, de insegurança, tudo isso tem muita relação com esse mundo machista que foi colocando a gente pra baixo o tempo todo, que foi fazendo com que a gente desacreditasse, né? E é muito interessante que você falou, Lê, do mundo do dia a dia do seu trabalho, né? Antes de eu ser produtora de conteúdo, eu trabalhei numa empresa e eu trabalhei na área de RH por muito tempo e no último ano que eu trabalhei em empresa eu fui para a área de tecnologia. Eu já estava próxima pela RH, eu contratava pessoas para o mundo de tecnologia e aí eu fiz essa migração e foi uma migração muito proposital porque eu queria saber como era ser mulher no mundo de tecnologia. Eu, dentro daquela empresa, eu sempre busquei levantar bandeiras do feminino, então trazer mais mulheres para os processos seletivos, ter processos seletivos exclusivos de mulheres, trazer mais palestrantes para os eventos que a gente fazia, enfim, mais mulheres palestrantes, né? Sempre olhei muito para isso e aí eu queria experimentar como que é isso na prática, né? E é muito doido porque acho que duas coisas acontecem quando eu faço essa migração, né? Acho que a primeira delas é me perceber como tanto no RH quanto na área de tecnologia, eu era a pessoa referência para falar sobre as questões da mulher ali. Isso era muito frustrante, porque hoje eu estudei muito mais do que eu tinha estudado naquela época e eu ainda não me considero super referência para falar de feminismo. Naquela época, então, eu zero era e ainda assim eu era a pessoa que mais sabia, que mais olhava para esse assunto. E quando a gente fala de tecnologia, a gente tinha um número muito pequeno de mulheres comparado ao de homens. Mas ainda assim a empresa era muito grande, então era um volume grande. Mas quando a gente pensa no RH, 90% eram mulheres. E eu ser a referência era muito triste, tipo assim, caralho. Era uma pessoa que tava começando a falar sobre isso, significa que ninguém falava, sabe? Que todo mundo sofria na pele, mas naturalizava de alguma maneira. E acho que uma outra coisa foi perceber que essa naturalização era tão constante que muitas vezes as mulheres não se davam conta do abuso sofrido. Então, quando elas diziam,
Eu nunca vivi machismo. Imagina, aqui na minha área, os meninos até são bacanas. Quando eles vão falar de assunto de homem, eles nem me chamam pra almoçar com eles. E eu ficava querendo sacudir a mulher e dizer, cara, não é isso, você não tá entendendo. Se eles não chamaram pra almoçar e você é a única mulher da área, eles estão te excluindo. Não tem que ter essa de assunto de homem, assunto de mulher. Se eles têm um assunto que você não pode participar, é porque eles vão falar de mulheres, é porque eles vão objetificar a mulher. Sabe, eu pensava, é tanta coisa pra desconstruir, eu só quero te sacudir. E ela plena ali, convicta de que não, cara, nunca sofri machismo não existe. E tipo, não é assim, sabe? Quero te acordar e perceber que, cara, tinha um limite, que eu não ia sacudir e enfiar o feminismo goela abaixo, porque não é assim, não foi assim que aconteceu, apesar de toda a minha angústia ali com elas.